Matemática, sexto ano, professora Edilene. Os objetos de conhecimento que nós vamos ver nessa aula serão os polígonos, as propriedades dos triângulos e quadriláteros, os poliedros e os corpos redondos. Polígono é uma figura geométrica plana, fechada e delimitada por segmentos de reta, que não se cruzam. Então, eu posso chamar um polígono. Aqui eu tenho segmentos de retas que estão unidas uma com a outra e não tem em momento algum uma reta cruzando com a outra. Nesse caso, quando está pintado por dentro, nós chamamos de região poligonal. Elementos de um polígono. Nós temos os lados dos polígonos, então representado aqui pelo segmento AB, BC, CD, DE, EF e FA. Os vértices é de onde sai essas retas. Então, cada pontinho preto aqui, né, de onde encontra o segmento de reta, nós chamamos de vértice. Então, nós temos os vértices A, ele é sempre representado pela letra maiúscula, A, B, C, D, E, F. Dentro dos polígonos, nós temos os ângulos internos, que são representados por essa meia voltinha aqui, essa voltinha, nem sempre precisa ser meia volta, mais escura aqui, em verde. Então, nós temos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o E e o F. Também podemos observar as diagonais. As diagonais são retas que passam por dentro do polígono, saindo de um vértice e encontrando com o outro. Então, do vértice A sai 3 diagonais. 1, 2, 3. Do B também. BD, BE, BF. Do C, CE, CF. E aí a gente já tinha traçado uma aqui, que é o AC, é a mesma que CA. Do D, B já tinha sido traçado, do B até o D. Então, também já é uma diagonal. Então, de cada vértice desse polígono saem 3 diagonais que se coincidem. Polígono convexo. Todo polígono convexo é aquele que, quando você traça uma reta dentro dele, todos os pontos estarão dentro desse polígono. Ou seja, na imagem acima, se pegarmos quaisquer 2 pontos A e B dentro do polígono, o segmento de reta que os liga sempre estará contido dentro do polígono. Neste caso, o polígono é chamado de convexo. Já não convexo, a característica é que, analisando a imagem acima, observamos que existe uma parte do segmento de reta que não está totalmente dentro do polígono. Então, se acontecer de um ponto que está dentro do polígono e outro que está dentro do polígono, traçarmos uma reta unindo esses 2 pontos, ela ficar fora do polígono, nós classificamos esse polígono como polígono não convexo. Os polígonos recebem um nome especial de acordo com o número de lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, udecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono, 20 icosságono. O polígono regular, ele tem algumas características em comum, né? Que são 3 características. É um polígono convexo, ou seja, não tem nenhuma entrada, apresenta todos os lados
com a mesma medida, então regular, as medidas são iguais. Então, nesse triângulo aqui, todos os lados têm a mesma medida. Apresentam todos os ângulos congruentes, ou seja, iguais. Classificamos os triângulos de acordo com a medida dos seus lados. Se o triângulo tiver todos os lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Se tivermos dois lados iguais, nós chamamos esse triângulo de triângulo isósceles. E se todos os lados forem diferentes, ele é chamado de triângulo escaleno. Triângulos classificados de acordo com a medida dos seus ângulos internos. Quando todos os ângulos, o A, o B e o C, forem menores que 90, ou seja, eles são agudos, a gente chama esse triângulo de triângulo acutângulo. Já se apresentar um ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos agudos, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Se o triângulo possuir um ângulo maior que 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. E os outros dois ângulos são chamados de ângulos agudos. Como os triângulos, os quadriláteros também recebem nomes especiais de acordo com os seus lados e as características. O quadrilátero, que é chamado de trapézio, são os quadriláteros que têm par de lados paralelos, então, lados paralelos, e um par de lados não paralelos, que são, neste caso aqui é o AD e o AC. Então, o trapézio isósceles, ele apresenta dois lados não paralelos com a mesma medida. Toda vez que aparecer esse sinalzinho do lado do polígono, ele é chamado de... a gente classifica que essa medida é igual a essa. Então, o AD é igual ao BC. Aqui eu tenho um trapézio isósceles. Já o trapézio escaleno, ele tem dois lados que são paralelos e dois lados que não são paralelos, mas todos os quatro lados de medida diferentes. Então, por isso que ele é chamado de escaleno. Já o trapézio retângulo, ele tem dois ângulos de 90 graus, dois lados paralelos, ou seja, um lado de frente para o outro, e dois lados que não são paralelos, que são caracterizados como trapézio retângulo por possuir dois ângulos de 90 graus. O paralelogramo, eles são os quadriláteros que têm dois pares de lados paralelos. Característica dos paralelogramos: seus lados opostos são paralelos e congruentes. Seus ângulos opostos são congruentes. Então, os lados opostos são paralelos, neste caso aqui HI é paralelo a KJ e o HK é paralelo ao IJ, com ângulos de mesma medida. Esses lados que são paralelos têm a mesma medida e todos apresentam ângulos de 90 graus. Então, aqui é um paralelogramo chamado retângulo. O paralelogramo chamado losango, ele possui todos os lados com a mesma medidas e ângulos opostos também de mesma medida. Então, o R é o mesmo do Q, o S é o mesmo do Q. O quadrado é um paralelogramo que, além dos lados, todos os lados são iguais, ele possui o ângulo de 90 graus. Percebemos que o quadrado é um caso particular do losango, com todos os ângulos iguais, e também é um caso particular do retângulo, com todos os lados iguais. Poliedros. Poliedros são sólidos geométricos, ou seja, são figuras espaciais
O que são figuras espaciais? Que ocupam 3 dimensões, comprimento, largura e altura, limitados por faces planas, que por sua vez são polígonos. Então, prisma de base triangular tem uma base que é um triângulo e três lados aqui formado por um retângulo. Bloco retangular, a base é um retângulo e ele é formado na lateral por retângulos também. E a pirâmide tem a base, que nesse caso é uma pirâmide base quadrada. É chamado de pirâmide porque as laterais são todas triangulares. Elementos de um poliedro. Os principais elementos de um poliedro são vértices, faces e arestas. A diferença aqui é que lá no polígono nós falávamos lados, né? E no poliedro a gente vai chamar de faces. Podemos dizer que cada vértice de um ponto comum, cada vértice é um ponto comum entre as arestas. Cada aresta é um segmento de reta e cada face é uma região plana. Então, o vértice é representado por esses pontos pretos na figura. As arestas são essas retas em cinza, mais claro. E as faces são cada lado dessa figura. Aqui o poliedro representado tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Prisma. Os prismas são poliedros que possuem duas faces opostas, iguais e paralelas. Ou seja, existe uma parte de baixo, que a gente chama de base, mas igualzinha do outro lado também tem outra face. Então, por isso que nós falamos que o prisma possui duas faces opostas, iguais e paralelas. A estas faces damos o nome de bases. Então, aqui eu tenho o formato desse prisma aqui, a base dela, o formato é um triângulo. Então, por isso que é chamado de prisma triangular ou prisma de base triangular. Prisma quadrangular ou prisma de base quadrada. Então, na parte de baixo desse poliedro aqui, nós temos um quadrado e em cima a mesma, oposta a ela, nós também temos outro quadrado. E a lateral é formada por retângulos. Prisma de base hexagonal significa que as duas bases deste prisma têm o formato de um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados. As pirâmides. As pirâmides são poliedros formados por uma base poligonal. Então, as pirâmides só vai ter uma base poligonal qualquer e um ponto fora do plano da base. E esse ponto é unido pela base por meio de triângulos. Nomenclatura das pirâmides. Pirâmide quadrangular ou pirâmide de base quadrada, formada por quadrado. Pirâmide pentagonal é uma pirâmide que a base é um pentágono. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono. Planificações. Planificamos a superfície de um poliedro quando representamos todas as suas faces no mesmo plano. Planificação de um bloco retangular. É como se você pudesse abrir a caixinha e colocar todas as partes dessa caixa numa folha de papel. Então, esse seria a planificação. A planificação do cubo vai transformar o cubo ou desenhar o cubo totalmente num plano, apenas em um plano. Planificação de uma pirâmide quadrangular. Se abrirmos a pirâmide, nós podemos desenhar todas as partes dela em um plano e ela vai ser formada pela base quadrada e por 4 triângulos de mesmo tamanho. Cone. O cone é um sólido caracterizado por ter
um círculo na base e a sua superfície um formato de um funil. Podemos construir um cone através da rotação de um triângulo. Então, se a gente rodar esse triângulo aqui, nós vamos fazer a formação de um cone. A planificação do cone, as figuras geométricas que são formadas pela planificação do cone, é um setor circular. É como se fosse um pedaço de um círculo. Por isso que chama setor circular. É um pedaço do círculo. Cilindro. O cilindro é um corpo redondo que possui duas bases iguais em forma de círculo. Uma base acima, uma base abaixo. E a lateral do cilindro é formada por um retângulo.